A pergunta do ano: dá para fazer terapia com o ChatGPT? O inevitável está acontecendo. As pessoas estão optando por fazer terapia com o ChatGPT ao invés de procurar um psicólogo. Esse assunto dá pano para manga e eu vou tentar sintetizar aqui algumas ideias que eu pessoalmente trago, especialmente com a minha experiência prática também. Atualmente a gente vive numa sociedade, num contexto, numa cultura de muita produção, de muitas respostas, de muita informação, de muito controle, de muita possibilidade. Tudo isso traz pra gente, constrói pra gente um enredo de que tudo é possível, tudo tem solução, para tudo existe uma resposta. Então, por exemplo, você fala que você tá com dor, existe um remédio para isso. Você fala que não tem a resposta para isso, existe a resposta na internet. Você diz que você tá triste ou que tem algum sentimento confuso, você vai lá e assiste algum vídeo motivacional ou conversa com o ChatGPT para que ele te dê ali alguma frase motivacional para que essa tristeza vá embora. E aí é nesse contexto que as pessoas estão agora começando a procurar uma inteligência artificial para tratar dos seus problemas emocionais. O pensamento geralmente é esse: se a IA conversa comigo, eu consigo trocar ideia, ela me responde e ela me entende, por que eu não posso fazer terapia com ela? E mais, tem gente que acaba fazendo terapia com o chat porque acredita que o chat é muito melhor do que um terapeuta de verdade, porque ele tem a capacidade de conhecer todas as técnicas do mundo. Essa é clássica, como se o psicólogo fosse nada mais, nada menos do que um conjunto de técnicas. Tudo isso, como eu construí com você, é resultado de um mundo que tem sido cada vez mais controlado, previsível, cheio de respostas, soluções. Além do que, o chat te oferece uma propaganda muito interessante e uma propaganda muito difícil de recusar, que é: ele não vai te julgar, o que você conversar com ele vai ficar ali, ele vai ter resposta para tudo sempre, ele vai te acolher, ele vai concordar com você. Então, assim, é um ambiente que parece ser bastante confortável. Só que existe também um outro problema, que é: o chat, ele não te frustra, ele não diz não pra você, ele não discorda de você. E isso é o que torna tão atraente fazer terapia com ele, ao mesmo tempo em que se torna tão problemático, porque é justamente dessas partes que se faz também a terapia. Agora eu vou te descrever a diferença brutal que é fazer terapia com um psicólogo. Na terapia, obrigatoriamente precisa existir um espaço entre duas pessoas, sendo essa pessoa paciente, você, e outra pessoa o terapeuta. A terapia não é um espaço de aplicação de técnicas. Embora você ache, talvez, que seja só isso e que um bom psicólogo se faz de acordo com quantas técnicas ele sabe aplicar, a terapia a gente fala de um contexto, de um local, de um ambiente de troca de vulnerabilidades, de troca de experiências, de troca de sentimentos, de troca de emoções. E tudo isso só é possível com outra pessoa. Parte essencial da terapia para que ela aconteça é o vínculo que é estabelecido entre o paciente e o psicólogo. E esse vínculo envolve sigilo, envolve também o não julgamento, envolve o acolhimento, envolve a escuta, mas não qualquer escuta, uma escuta que é treinada, envolve estabelecer limites, envolve frustração, envolve imprevisibilidade, falta de controle, vulnerabilidade. Tudo isso só é possível no espaço da terapia com outra pessoa. Aí a gente volta para a parte da terapia com o chat e de um dos motivos de por que é tão confortável fazer com ela, justamente porque ela não vai fazer o papel do teu psicólogo. A parte essencial da terapia não acontece com o chat. Por quê? O chat, ele não vai te frustrar, ele não vai dizer que ele não concorda com você, ele não vai perceber os padrões que você repete, ele não vai perceber as palavras que você usa e como você as usa, ele não vai perceber os tons que você usa, ele não vai perceber os momentos em que você se emociona, os momentos em que você se mostra mais vulnerável, porque o chat não é nenhuma subjetividade, ele não é uma pessoa, nada do que você diz ecoa nele, faz algum movimento, gera algum movimento, alguma sensação. Porque é uma via de mão única. Você fala
e ele responde a sua pergunta. Ele não vai perceber o seu desconforto, ele não vai perceber o seu sofrimento, ele não vai perceber a sua angústia. E uma coisa, particularmente, que eu acho muito irritante no ChatGPT e que, com certeza, isso não funciona na terapia, é que o tempo todo ele tá concordando com você. Em que relação sincera de mudança, de crescimento, se espera que a outra pessoa o tempo todo concorde com você? Isso não existe. Por ser uma máquina cheia de dados e prompts e intenções, o chat ele até consegue tentar ali simular uma empatia, simular uma validação, simular uma relação de alguma forma. Mas tudo isso é uma simulação. Não passa de uma tentativa. Porque não é possível. O chat é uma máquina, é um objeto. Ele nunca vai ser uma pessoa, nunca vai ter sentimentos, nunca vai ser afetado, nunca vai devolver para você o olhar de outra pessoa. Essa frase, essa pergunta, posso fazer terapia com chat? Ela tem se tornado cada vez mais comum, e não só a pergunta, as pessoas elas estão de fato procurando o chat como se fosse um terapeuta. Isso tem acontecido porque, de novo, a gente fala de um contexto, de uma cultura em que as pessoas não conseguem mais estar num ambiente de frustração. Num ambiente de frustração, de imprevisibilidade, de vulnerabilidade, de angústia, de falta de respostas, de intervalo. Tudo isso precisa acontecer para que o seu crescimento aconteça. O mundo funciona dessa forma, mas a internet tem ensinado a gente que não dá para viver dessa forma. Você pode sim ter todas as respostas, você pode sim ter controle sobre as coisas, sim, tudo é possível, sim, as suas fantasias elas são reais, só que nada disso é de fato real. As pessoas têm tido dificuldade de sustentar um processo terapêutico de verdade com um terapeuta de verdade, justamente porque na terapia é um espaço imprevisível, é um espaço onde o outro te frustra, um espaço onde ele devolve o olhar dele, um espaço onde o outro pensa diferente, onde o que você diz atravessa o outro e o que o outro diz atravessa você. É um espaço onde o outro ele pode acabar te contrariando ou te mostrando as contradições que existem em você. É um espaço onde o outro vai dizer o que te incomoda, e um espaço onde ele também vai revelar aquilo que você tenta esconder ou fugir de alguma forma. A IA não, ela só concorda com você, ela se adapta ao que você quer escutar, ela responde na hora, ela é previsível, ela tem controle, ela tem resposta para tudo. E para quem tem medo do encontro, da vulnerabilidade, do que realmente acontece numa relação a dois, com certeza vai preferir fazer com uma máquina que não tem subjetividade, pessoalidade, sensibilidade, que não tem de fato escuta. Isso não faz a gente parar para pensar também que será que a gente realmente quer ser escutado pelo outro? Que medo enorme é esse que a gente está tendo de não conseguir mais se relacionar com outra pessoa, a ponto de preferir uma máquina. O que transforma a gente nas nossas relações é justamente esse encontro com o imprevisível. É o encontro com o outro, com o que é vivo, com aquilo que toca a gente, com aquilo que traz sensações, pensamentos, emoções, que traz contato. Isso só existe entre duas pessoas. Isso não significa que a IA não possa te ajudar em nada quando a gente fala sobre saúde mental. A questão é que a IA ela tem que ser vista como uma ferramenta de suporte. Ela pode te trazer informações, ela pode te explicar, por exemplo, o processo de algum sofrimento, de alguma doença, de algum transtorno, talvez um processo ali de medicalização. Isso ela pode te fazer e ela vai fazer muito bem, porque ela tem, enfim, todos os prompts e recursos que ela foi feita para te oferecer. Mas ela nunca vai substituir o encontro terapêutico. E a maior parte da terapia é justamente esse encontro. Então você nunca vai conseguir ter o mesmo resultado fazendo terapia com chat do que quando você faz com um terapeuta de verdade. Particularmente, eu também acredito muito que, complementando todo esse contexto que eu tentei te trazer de como a nossa cultura funciona hoje, e por que a gente tem preferido correr para o chat, para as máquinas, para as respostas imediatas, para a inteligência artificial, é justamente a dificuldade que a gente tem tido, esse distanciamento que a gente tem tido com a angústia.
não só com a angústia, mas com o sofrimento em si, com esses intervalos de não ter resposta, com a frustração. Tudo isso faz parte da vida. O mundo funciona dessa forma e quanto mais a gente se afasta disso, mais a gente se afasta da realidade e mais a gente vai ficando plastificado, com uma dificuldade imensa de acessar os nossos sentimentos, as nossas percepções, o que é estar numa relação com outra pessoa, o que é estar vulnerável diante do outro, o que é lidar com sentimentos que aparecem quando estamos diante do outro. Isso parece que tem atormentado a gente de tal forma que a gente prefere de fato falar com o outro que não é outro, que é objeto. É quase como se você estivesse falando, não sei, com uma parede. Não sei se esse exemplo vai fazer sentido pra você, mas na minha cabeça faz, porque o chat, ele é nada mais do que um objeto, uma ferramenta. Ele nunca vai te devolver a mudança que acontece só quando você tá diante de outra pessoa. Então, respondendo à pergunta, é possível fazer terapia com chat? De forma alguma, nunca vai ser possível. Tem gente que acredita que um dia psicólogos serão substituídos pela IA, e eu te respondo com toda a certeza do mundo, um psicólogo jamais será substituído por uma máquina. O máximo que vai acontecer é que a gente vai aprender cada vez mais a integrar a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, mas nada, nunca, no mundo vai substituir um encontro entre uma pessoa e outra pessoa. Isso é único, isso é genuíno, isso é muitas vezes um mistério, isso só existe de fato a dois. Se esse vídeo fez sentido pra você, de alguma forma ele te ajudou aí nas suas elaborações, nas suas dúvidas, deixa aqui o seu like, deixa também o seu comentário, o que você de repente se identificou ou gostou de escutar nesse vídeo. Eu gosto muito do feedback que vocês me dão e é ele que me ajuda também a escolher quais os temas que eu vou trazer pra vocês, saber se vocês estão gostando da forma que eu tô trazendo os temas, da comunicação aqui que a gente mantém. É muito importante que eu tenha esse feedback. E toda semana agora sai vídeo novo na quarta-feira e na sexta-feira, onde eu te ensino e te ajudo a estabelecer relacionamentos mais saudáveis com você e também com as outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.